Quem segurou minha mão? São relatos pedidos aqui semana passada. Semana passada, né? Hoje é segunda. Então vamos lá. Olá, Ana, meu nome é Fulana. Moro em Curitiba, mas esse relato aconteceu em Mauá, São Paulo. Os nomes foram trocados, ok. Em 2008, morávamos eu, meus pais e meu irmão, que vou chamar aqui de Armando. Na época, meu irmão tinha 5 anos e eu tinha 13. Dormíamos juntos no mesmo quarto. Nossas camas eram uma ao lado da outra, de frente com a porta que dava na sala. Sempre foi tudo tranquilo, nada de estranho acontecia naquela casa. Até que de um dia para o outro, o meu irmão, Armando, começou a chorar toda a madrugada. Passava umas 2 horas chorando sem parar e apontando para o canto do quarto. Minha mãe sempre foi muito religiosa, então foi até a igreja que frequentava e pediu para o pastor ir orar na nossa casa. Então o pastor foi, mas nada aconteceu, ele não viu nada de estranho, mandou orar um Pai Nosso todos os dias antes de dormir, mas meu irmão continuava chorando todas as noites e eu sempre morrendo de medo. Minha mãe me obrigava a dormir com ele. Eu e Armando sempre dormíamos de mãos dadas, porque ele tinha muito medo e eu tinha dó. Numa certa noite, fomos nos deitar por volta das 10 da noite. E estava tudo bem. Peguei na mãozinha dele e quando eu estava quase dormindo, ele me disse: "Vou dormir com a mãe, porque eu tô com medo, tá bom?" E eu disse: "Armando, a mãe vai brigar com você. Ela disse para você dormir na sua cama, mas se quiser ir, tudo bem." E ele saiu com o travesseirinho nos braços e foi em direção ao quarto dos meus pais, que ficava depois da cozinha. Eu voltei a dormir em paz, mas logo acordei com ele me chamando e falando: "Voltei para dormir aqui com você." Eu, pensando que minha mãe já tinha brigado com ele, disse: "Bem feito, a mãe brigou com você?" Mas eu não tive resposta. Escutei ele deitando e, como eu sempre dava a mão para ele, já estiquei minha mão e ele segurou. Daí eu dormi até o outro dia. E ele não chorou aquela noite. Fiquei até aliviada. Quando acordei, ele não estava na cama. Daí pensei: ué, ele voltou para a cama da minha mãe? Levantei, fui até o quarto da minha mãe e ele estava lá dormindo. E eu falei para ela: "O Armando não tem jeito, né? Você brigou com ele foi dormir comigo e depois voltou para cá?" E ainda dei uma risadinha. E para minha surpresa, minha mãe disse: "Não, ele veio, era uma meia-noite mais ou menos, dormir comigo e eu deixei porque ele estava chorando." Eu não acreditei. Eu contei para ela que eu vi realmente ele indo dormir. Ele foi realmente dormir, mas eu vi ele voltando para dormir comigo, ouviu, né? E ele segurou na minha mão, bem forte, porque ele estava com medo. E ela disse que não era ele, não. Aí eu fiquei muito assustada, cheguei até a chorar, gente. Porque eu pensava: gente, então o quê? Ou quem pegou na minha mão? E falou com ela, né? Porque falou: "Eu vim dormir com você", né? Eu fiquei sentada na mesa com a minha mãe, conversando e sem acreditar. Daí eu lembrei que eu realmente não tinha visto o rosto dele naquela noite, porque estava escuro, né? Eu só vi a luz do banheiro que iluminava a casa. Aquilo que segurou minha mão, então não era o meu irmão. Não era um sonho também, não. Eu estava bem acordada. Ana, por fim, ele continuava chorando todas as noites e eu comecei a ter paralisia do sono. E comecei a ver um menino correndo pela casa. Eu não via o rosto dele nunca, mas eu via as pernas meio esverdeadas, como se tivesse, apodrecido dentro da água, não sei. Às vezes ele chegava perto de mim e encostava as mãos geladas no meu rosto. Minha mãe, evangélica, fervorosa, começou a ungir a casa com óleo que eles davam na igreja e mandava aquilo embora, o que estivesse ali. Mandava embora para parar de nos perturbar. E aos poucos meu irmão foi parando de chorar e eu fui parando de ver essa criança estranha em casa. Mas as paralisias continuam até hoje.
Nos mudamos daquela casa em 2020 e somos muito felizes aqui em Curitiba. Ah, isso aconteceu em Mauá, verdade. Mas, Ana, o que pegou na minha mão? Quem era aquela criança? De verdade eu não sei, mas espero não ver nunca mais. Obrigada, Ana. Desculpa os erros e um beijo em você e na família. Um beijo pra você, obrigada. Aquilo falou com a voz, você não viu, realmente você deduziu que era o seu irmão, porque voltou, você escutou, entrando, subindo na cama, falou com você, né? Voltei pra dormir aqui com você. E deve ter falado com a voz do seu irmão. E pegou na sua mão. Provavelmente a mão não estava tão gelada, porque senão você ia estranhar. Devia ser uma mãozinha pequena, sei que lá, que ficou ali segurando. Então, ou aquilo se fez, aproveitou a oportunidade e se passou pelo seu irmão para ter talvez ali um momento de aconchego, para se sentir no lugar dele, talvez um espírito perdido, não sei. Talvez fosse o seu irmão de outra dimensão, que em outra dimensão resolveu voltar e dormir com você, mas nessa daqui ele dormiu com a mãe. E aí ficou, era ele, mas era ele de outra dimensão. Agora tem esse menino que anda pela casa aí que eu não sei. O que será que aconteceu? Será que eu não sei. Mas que eu ficaria muito assustada de saber que não entrou ninguém no meu quarto e eu dormi a noite inteira de mão dada com alguma coisa que eu não sei o que era. Aí eu ia ficar um pouquinho, eu ia dormir com a minha mãe também. Aí ia dormir lá em cima dela, se possível. Em cima mesmo. Na barriga. Ai. Vamos lá, continuando. O homem de terno. É um moço que nos conta. Meu pai, meu irmão e eu sempre moramos em uma casa grande. Cada um tinha seu quarto, mas quase sempre dormíamos juntos no mesmo quarto. A casa constantemente tinha aparições, barulhos indesejáveis e fenômenos, na grande maioria das vezes inexplicáveis. Nasci nessa casa e morei lá até os meus 22 anos. Uma semana antes do acontecido, meu irmão e meu pai sonharam a mesma coisa, na mesma noite. Isso é pouco provável, mas realmente aconteceu. No sonho, um rapaz vestido de terno branco, com um chapéu tampando o rosto, ele aparentava estar sempre olhando para o chão, não deixando ver sua face. E com uma maleta daquelas executivas, meu irmão falou que ele parecia o Michael Jackson, sabe, no clipe, assim. Ele batia no portão, esse era o sonho. E ao atender, eis que de cara ele fazia uma pergunta estranha. Perguntava assim: "Ei, você quer ficar rico?" Ele perguntou a mesma coisa para o meu pai e para o meu irmão, mas obteve respostas diferentes dos dois. Meu irmão, mais astuto e apegado com Deus, quando o sujeito de terno fez a pergunta, ele respondeu que queria Deus e acordou. Porém, o meu pai perguntou ao bicho ruim o que ele precisaria fazer para ficar rico. O coisa ruim sacou da maleta um acordo e logo meu pai obteve a resposta. Ele disse assim: "Você só precisa assinar aqui para mim com sangue." Meu pai logo acordou e ficou pensativo com aquele sonho. Passados uns 2 dias, meu pai e meu irmão, em conversa, descobriram que haviam sonhado a mesma coisa. Eles acabaram me omitindo a verdade porque eu era muito medroso, eu era o caçula da casa. Passado cerca de uma semana, meu pai teve que começar a dormir no serviço, ficando em casa só eu e meu irmão. Em uma dessas noites, que só estávamos nós dois na casa, ele começou a me contar e parou. Eu, muito curioso, comecei a insistir e meu irmão acabou abrindo o jogo. Me lembro como se fosse hoje, isso me dá arrepios na espinha. Eu estava dormindo no quarto do meu irmão e ele começou a narrar a história. Quando ele estava quase para acabar, alguma coisa no quintal deu um soco na janela do quarto que estávamos. O soco chegou a estralar. Na hora, ele interrompeu a fala, olhamos um para o outro e falamos que seria melhor a gente dormir. Nós deixamos a luz acesa e, embrulhados
até a cabeça, começamos a ouvir as gavetas da cômoda abrir e fechar sozinhas. Quando olhamos, não vimos nada, só o barulho das gavetas fechando, mas sem elas sequer abrirem. Esta foi uma das piores noites naquela casa. Eu acho que o fato se deu pelo motivo do meu irmão e do meu pai sempre, no jantar, quando nós todos estávamos juntos, falarem de jogo e falar o que fariam com o dinheiro. Acho que de tanto falar nisso, o bicho ruim notou que ali havia desejo de riqueza de maneira fácil e quis testá-los. Fica a lição. Seja feliz com o que você tem e agradeça a Deus todos os dias. Ah, entendi. Então, como eles sempre estavam discutindo ali como ganhar um dinheiro fácil, eles queriam dinheiro, mas de uma forma fácil, tipo num jogo, num não sei o quê. Ele disse que o diabo percebeu aquilo e falou assim, é isso? Vocês querem ficar rico assim sem esforço? Tenho aqui um contratinho, se você quiser. Entendi. E já vou ler este outro relato aqui, que também é curto. A TV desligou sozinha. Já aconteceu aqui, já desligou, já ligou. Mas eu acho que era controle que o gato pisou, ou programação. Mas e se não for também, a gente nem deu ibope pro fantasma, coitado. Acendeu, ligou sozinha. Vamos desligar, vamos dormir, porque amanhã tem que acordar, né, fazer as coisas. E o fantasma ficou, vocês não vão falar nada? Ficar com medo? Ai, não, tô cansada, preciso dormir, dá licença. Mais ou menos assim. Não, é porque realmente não achei que foi nada assim, igual, mas acho que não. Continuando, vamos ler aqui então. A TV desligou sozinha. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana e moro em Pelotas. Aonde, gente? Aonde? No Rio Grande do Sul, porque teve uma semana aqui que só teve relato, coletânea temática, relatos do Rio Grande do Sul. Praticamente foi isso, vocês lembram? Só tinha relato do Rio Grande do Sul, agora mais um. Ana, tu já leu 2 relatos meus, deve ter sido naquele dia, que é do Rio Grande do Sul. E te mandei um sobre uma casa assombrada que eu vivi por 3 anos e meio. Deve ter sido mesmo. Mas não foi lido ainda, então não foi. Gostaria muito, é de agora, que o seu fulanesto reescrevesse esse relato da Casa Assombrada. Seria uma honra, pois eu não sei escrever igual ele. Manda o relato para ele faz. Mas bora lá pro meu relato. Nesse relato não haverá nomes, então pode ler tranquila. Ok. Na época eu devia ter uns 7 ou 8 anos de idade. Atualmente eu tenho 38. Eu dormia no mesmo quarto com a minha mãe e com meu pai. Numa noite fria de inverno, estávamos deitados, eu na minha cama e meu pai na cama dele, vendo TV e já estávamos com sono. A televisão era antiga e não tinha controle remoto. Ah, isso é a questão. Nenhum dos dois queria levantar para desligar a TV. E eu dizia, pai, eu tô com frio, desliga a TV. E ele respondia, vai desligar tu, é bem mais nova que eu. E ficamos nessa por um bom tempo. Nisso a TV desligou. Mas não simplesmente no botão, e sim, ela saiu da tomada. O cabo voou longe. Eu dei um grito e a minha mãe veio correndo da cozinha e eu contei o que aconteceu. Ela disse que não era nada e que eu fosse dormir. Eu dormi com o cobertor tampando minha cabeça, com muito medo, e o meu pai nem comentou nada. Mas nunca mais brigamos para ver quem ia desligar a TV. Nessa casa, ou melhor, nesse pátio, aconteciam muitas coisas estranhas e ainda acontece. Mas eu não moro mais lá já há 15 anos. A minha avó, os meus tios e o meu pai ainda moram lá e relatam muitos acontecimentos estranhos. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Beijos para os seus babies, um abraço para o Matheus e um beijo para ti. Muito obrigada, um beijo. O que será que tem lá? Foi algum fantasma. Falou, ai, gente, para essa lenga-lenga, deixa que eu desligo logo. Pá, puxou da tomada. Ai, tá bom, desculpe o incômodo. Não vou mais brigar para desligar a TV. Gente, saiu o cabo, fez assim, ó. Não foi, mas a TV não estragou. Não foi um curto-circuito, sei lá, que pá, sabe, que explodiu assim a tomada e aí a TV. Mas também coincidência demais, né? Mesmo que fosse. Aí eu já acho muita coincidência. E aí?
Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá. Primeiro que está aberto aqui é Milagre de Nossa Senhora Aparecida. Ó, já vamos começar aqui com Milagre de Nossa Senhora Aparecida. Vamos ler? Olá, Ana e Matheus. Se tiver relato de criança também, se quiser ir mandando agora e pedindo os relatos, todos relacionados a esse assunto, tá? Hoje. Hoje é Dia das Crianças também, então, galera, criançadinha aí, ó, feliz Dia das Crianças para todas as crianças dentro dos adultos, né? Porque a gente sempre tem uma criança dentro da gente. Espero que sim. E vamos lá. Milagre de Nossa Senhora Aparecida. Não tem música aqui, né? Vou colocar num fundo aqui, assim, eu vou pôr na caixinha de som, pam, 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 né? Olá, Ana e Matheus. Mandei um relato que aconteceu comigo há alguns meses e nele pedi para me ajudarem a desvendar o que eu poderia ter visto, mas não me responderam. Sem problemas. É uma moça, acho. Venho novamente enviar-lhes outro relato. Esse acontecido com o tio de uma prima. Não irei citar nomes para preservar as identidades, enfim. Esse relato aconteceu com o tio de uma prima minha, que na verdade foi casada com o meu primo de sangue. Sempre fazíamos churrascos na casa dos nossos parentes. E sempre estávamos todos lá, sempre as mesmas pessoas, inclusive o tio dessa minha prima. Festávamos muito. Então, no final de 2012, tudo isso iria mudar drasticamente, pois o tio da minha prima sofreu um AVC. Ele foi internado em coma, só respirava por aparelhos. Os médicos diziam que nada poderia ser feito, pois ele tinha apenas 2% de chance de sair dessa. Então, todos nós, inconformados e pelos pedidos de orações feitos, nos apegamos às orações diárias e promessas a serem cumpridas se ele melhorasse e tudo mais. Esse pesadelo já passava de 3 meses, quando, lá pelas 5h12, lá pelas 17h12 de uma quinta-feira, nós recebemos a notícia de que ele havia acordado do coma. Foi uma alegria. Já estávamos perdendo as esperanças quando a esposa dele entrou no quarto para vê-lo. Ele estava chorando, incrédulo, pois pelas palavras que saíram da boca dele nos próximos minutos, a segundos antes de acordar, meio atordoado, ele viu um corredor extenso de luz, completamente branca. E lá no final do corredor, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, estendendo a mão para ele. E assim que ele tocou em sua mão, ele acordou. E foi essa a primeira coisa que ele disse, com a voz embargada: Nossa Senhora me salvou. E então, algum tempo depois, não me lembro exatamente, depois de recuperado, a minha prima cumpriu a promessa que fez para Nossa Senhora. Fez uma excursão com todos da família para o Santíssimo Santuário na cidade de Aparecida do Norte. E ele foi conosco. Era inacreditável vê-lo como se nada tivesse acontecido. E a promessa foi paga. A fé move montanhas. E desde então, não duvidamos jamais da existência de milagres. Olha lá que legal, gente. Pelo menos acho que vamos escutar aqui hoje coisas boas, né? Chega aí de relato, coisa ruim. Que legal. Aí é bom ver quando, né, a pessoa, quando tá desenganada, tinha 2% de chance de sair dessa, e aí de repente tá normal, como se nada tivesse acontecido e ainda tem um sonho desse. É bem, bem legal. Beleza. Tem um aqui que eu achei interessante, tem uma foto. E assim, a foto não é nada demais, tá? Mas eu acho que eu vou contar ele para vocês. É curto.
Se tiver mais like, eu conto mais um além desse. Se não, ó, encerramos por aqui. Vamos lá. De onde veio o brinco? Muito louco. Muito louco não, aqui eu acho muito interessante esses assuntos. Parece que não tem nada demais, né? Mas se você parar pra pensar, poxa, o que explica essas coisas? Ana, boa noite, ou boa tarde, se você estiver contando, enfim. O relato não contém nomes, só... Tá. Bom, meu nome é Fulana, tenho 21 anos e moro na zona leste de São Paulo, em São Mateus, pertinho da Petroquímica. E há uns 2 anos atrás, eu fazia curso na região do Tatuapé, no horário da noite. Então, por volta das 9 da noite, eu estava já na perua, indo para casa, e eu desço no ponto final. Então, é normal... Perua, não é ônibus? Enfim, eu desço no ponto final. Então, é normal que só estivesse eu e no máximo mais 3 pessoas ali dentro. Eu fiquei o tempo todo mexendo no celular. E quando já estava chegando perto do ponto que eu iria descer, eu abaixei as mãos para guardar o celular e quando apoiei as mãos na bolsa, eu senti algo pontudo. Olhei e lá estava um par de brincos em formato de estrelinhas. Logo olhei para o lado e vi que eu estava sozinha no fundo da perua. Peguei os brincos e levei para casa. Aí num grupo do assombrado no WhatsApp, me falaram para botar os brincos dentro de um copo com sal grosso, para que deixasse do lado de fora de casa e que só tirasse nos primeiros raios de sol. Isso tiraria o que estivesse de ruim nos brincos. Eu não quis, simplesmente joguei fora. Aqui vai 2 fotos que eu tirei de dentro da perua mesmo. Uma mostrando que eu realmente estava sozinha e a outra mostrando os brincos. E aí, o que acham? Ana, eu tenho vários outros relatos para te mandar, alguns bem longos, como na vez que o vidro do fogão estourou sozinho. Este mandei rapidinho, já que é bem curto. Bom, eu não vou mostrar aqui o dela sozinha, né? E ela tirou uma foto assim, mostrando só o corpo dela e mostrando que não tinha mais ninguém ali do lado dela. Realmente. Eu só vou aqui mostrar os brincos, tá? Aqui. Então foi esse daqui, ó. Tá vendo? Isso aí tava em cima da bolsa dela. Apareceu. Do nada. Em cima da bolsa, não tinha mais ninguém lá. Na perua, no ônibus, não sei. E aí apareceu esse par de brincos ali. Em cima. Ai, eu não jogava fora, não. Uai, porque alguém colocou ali, às vezes é um presente. Não sei, tinha que fazer ali, fazer uma oração, pedir uma revelação, não sei, mas não significa que seja algo ruim, eu acho. Apareceu do nada, veio de 7 além. Sabe aquele lance dos objetos que aparecem? Tem os que desaparecem, né? E tem os que aparecem. Alguém por aí perdeu um brinco de estrelinha, sumiu da tua casa, apareceu lá na bolsa dela, tá? Gente, então eu acho interessante essas coisas. Se você aí na sua casa tem algum... Já aconteceu de uma coisa aparecer do nada? Tem uns relatos aqui que a gente já contou de brinquedo que apareceu. Tipo, fez uma cópia do brinquedo. CD que apareceu. Chave de casa que apareceu do nada. Anel. Muito legal. Correntinha, pingente, né? Tá, vamos lá pro relato Aviso de Morte. O Aviso de Morte. Olá, Ana, essa é uma das histórias da minha família.
Venho de uma família espírita e já aconteceu de um tudo conosco. Fique tranquila, nesse relato não cito nomes. Eu lembro que estava com a minha mãe na cozinha no horário do almoço e ela estava fazendo o meu prato quando uma xícara daquela marca antiga Duralex, aquela marrom que toda a casa tinha, começou a levitar. Sim, Ana, levitar na nossa frente. Eu lembro de ficar parado, encarando a xícara subir. E para minha surpresa, minha mãe também estava vendo. E quando ela subiu uns 10 centímetros da pia da cozinha, ela simplesmente explodiu. Ana, eu era uma criança bem gulosa e eu acredito que esse fato me marcou porque os cacos de vidro da xícara caíram no meu prato de comida e nesse dia tivemos que almoçar na rua. Assim que a xícara explodiu, eu olhei para minha mãe, que com um semblante sério me disse: "Me espera aqui, eu preciso ligar para minha mãe. Tia fulana acabou de falecer." Eu fiquei desnorteado. Como ela sabia disso? Eu não comentei antes, mas a minha mãe é médium. Tenho várias histórias que aconteceram com ela, mas isso fica para um próximo relato. Minha mãe era muito ligada a essa tia dela. Tia fulana também era médium. Jogava cartas e fazia rezas na vizinhança. Sabe, tipo aquelas senhoras que fazem benzimento, tira quizila. Quizila. Minha mãe conta que ela viu nas cartas o dia que iria morrer e que agora minha mãe sabia que ela tinha acertado. Assim que a xícara explodiu na nossa frente, inviabilizando o meu almoço, a minha mãe ligou para minha avó e ficou sabendo que por volta do horário do almoço, meio-dia e meia, a tia da minha mãe tinha falecido. Será que essa foi a forma que ela achou para avisar? Um beijo, fico muito feliz de ter meu relato lido. Você é minha companhia de todos os dias no metrô ou ônibus. Prometo que mando outros. Um beijo pra você, manda sim. Muito obrigada pelo relato. Cara! Levitou e explodiu. Com certeza foi ela avisando. Olha, mas eu acho que não é qualquer espírito que pode fazer isso. Agora, eu não sei se ela usou da mediunidade da tua mãe e isso foi possível. Ou era... Porque, assim, eu acho que não é fácil um espírito fazer certas coisas físicas, assim, né? Tipo, levantar um negócio, mexer pra lá e pra cá. Tem que... Não sei. Mas, olha, legal, hein? Olá, Ana, eu sou fulano, tenho 18 anos e pode falar o meu nome, pois eu adoraria que você falasse. Sou de Carabuçu, distrito de Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro. E sou do mesmo lugar de onde você contou o relato 263, o lobisomem de Bom Jesus do Itabapoana. Meu Deus! Certo. Olha... Bom, isso aconteceu entre 2015 e 2016. Acordei de manhã para ir à escola, estudava no ensino médio. Fiquei no quarto da minha avó conversando com ela, enquanto meu avô havia ido comprar pão. Ficamos ali conversando, eu sentado na beira da cama, meu cachorro do meu lado deitado num pano e a minha avó recostada na cabeceira. O guarda-roupa do quarto servia como parede, que atrás se formava um corredor. Estávamos ali conversando quando de repente comecei a escutar um som dos passos do nosso jabuti. A Tatá. O meu também chamava Tatá. Eu tive um jabuti que chamava Tata. Tata. Era Tata. Tata morreu. Enfim. A Tatá. Até falei com a minha avó que a Tatá estava dentro de casa, pois ela não gostava que o jabuti ficasse dentro de casa. Observação. Quando comecei a ouvir os passos do jabuti, o meu cachorro, Bob, levantou as orelhas e ficou olhando para a entrada do corredor. Se ele realmente estivesse vindo em direção ao quarto, eu viria ele passar pelo corredor, mas não vi nada. Somente o som das suas patinhas se arrastando lentamente. Uns 2 ou 3 minutos depois, me levantei para ver se o jabuti estava dentro de casa e, se sim, pegar ele para levá-lo para o quintal.
Saí no corredor e não vi ele. Fui para a sala e nada. Atravessei a casa e o corredor que leva até o quintal e nenhum sinal do nosso jabuti. Então pensei ironicamente, ele não pode estar em sua toca. Ana, por incrível que pareça, desci 3 degraus altos, que é difícil até para nós descermos. E adivinha só? O jabuti estava em sua toca, que ficava ali embaixo. Ele estava dormindo, todo intocado, escondidinho no canto da parede. Na mesma hora eu pensei, o que será que eu e o meu cachorro ouvimos dentro de casa? Pois eu vi quando o Bob levantou as orelhas e ficou olhando para o corredor. Ele ouviu alguma coisa também. Eu tenho 100% de certeza que um jabuti, que é lento e muito desajeitado, não iria percorrer essa grande distância de casa até o quintal em tão pouco tempo. Em relação no que me levantei e fui atrás dele... Em tão pouco tempo em relação ao tempo que me levantei e fui atrás dele. E muito menos o jabuti ia descer 3 altos degraus de difícil acesso. Ele capotaria e poderia até morrer se descesse àquela altura. Desde então, sempre contei para minha família e amigos e todos ficam sem entender o que aconteceu. Será que foi o meu jabuti de outra dimensão que estava passando por ali naquele momento e depois, quando fui procurar, não havia mais nada? Eu ouvi os passos dele dentro de casa. Eu acredito nessa hipótese. Aí ele mandou a foto. Votos finais. Amo o canal de vocês, assisto desde 2014. Obrigada, beijos. Aqui ele mandou a foto do lugar onde ele tava lá. Ele fica deitadinho no cantinho. Então, não sei se você escutou, você sabe como que é os passos do jabuti, né? E você sabe que você ouviu, o cachorro também ouviu alguma coisa. Será que eram os passos, ou não era algo parecido? E aí você achou que era? Não sei. Ou era o jabuti de outra dimensão? Vá saber, falando em outra dimensão. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Mas vamos lá. A Maledite era minha vizinha. Tá, nomes já estão trocados, ok? Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulano, é um moço que nos conta. Tenho 19 anos e moro no interior de Minas. Bom, tenho muitos relatos para contar que vou enviar ao longo dos meses, mas hoje em específico eu vou contar este relato pessoal. A Maledite era minha vizinha. Bom, moramos há 14 anos numa mesma casa e sempre nos demos muito bem com os vizinhos. Minha mãe, rígida, mesmo cuidando daquela criançada toda, pois somos em 7, sempre nos ensinou a tratar as pessoas com boa educação. Eu sou o 7º filho, o caçula. Já dá para imaginar o tanto que eu fui mimado, né? Enfim, tínhamos muitos vizinhos e eles tinham muitos filhos também. No caso, não demorou muito para termos várias amizades. Tinha uma vizinha, a Maledite em questão. Maledite? O nome tá trocado, mas não sei o quê. Ela me tratava com uma doçura excessiva. Mas aquilo não incomodava minha mãe, já que eu era o xodozinho dela. Era normal as pessoas me tratarem daquela forma. Nessa época eu tinha por volta de 7 anos. O ano era 2008. Quando essa tal vizinha começou a levar várias coisas gostosas para eu comer. Minha mãe, sempre fervorosa, sempre orava em tudo, pois tem uma grande fé e já presenciou muitas coisas que eu não vou dizer nesse relato para não ficar muito grande e perder o sentido. Mas enfim. A vizinha passou a levar várias guloseimas ao longo dos anos e, como de costume, falava: eu trouxe tal coisa só pro fulano comer, tá? Mas é só pra ele. Tipo, especialmente pra ele, né? Minha mãe não ligava muito para aquelas especulações, já que no final, quando ela ia embora, ela dividia com meu irmão e eu aquilo que a Maledite trouxe. Eu sou um taurino muito guloso, porém magro. Que benção, né? Então, nunca me preocupei em comer pouco, já que se tem uma coisa que eu amo é comer.
Quantos anos você tem? 19? Cuidado! A gente vai pegando os 30 e poucas coisas mudam, sabe? Eu também tava lembrando esses dias que eu comia pizza, comia hambúrguer, comia tudo, continuava bem, sim, sabe? Agora, filho, se a gente pensa num bombom, você já engordou 2 quilos? Falei, como isso, gente? Que tristeza. Mas vamos lá, continuando. Então, coisa que eu não fazia era comer pouco. Já que se tem uma coisa que eu amo é comer. Falo isso pois muitos julgam que provavelmente um taurino seja mais gordinho. Mas, gente, o signo também influencia no nosso peso? Eu não sou taurina. Bom, não é o meu caso, ele disse aqui. Mas, quando eu era criança, amava coxinha de frango. Aquele tipo de salgado frito? Claro, coxinha, gente. Fala pro Matheus aí de uma coxinha pra você ver. Coxinha do Bar do Osvaldo, então, ixi, ele cata o carro e vai lá agora pegar um... Bom, eu amava coxinha, mas como não tínhamos tantas condições, raramente comprávamos ou fazíamos em casa. Poucas eram as pessoas que sabiam os meus gostos, pois eu confesso que quando eu era menor, eu era muito enjoado com certos tipos de comida. Um dia, a Maledite trouxe uma penca de bananas e novamente disse que havia levado só para eu comer. Mas, gente, mas dessa vez era minha irmã que estava perto e logo disse a Maledite: aqui em casa a gente divide tudo, dona fulana. O nome já tá trocado, né? Ele falou então, dona Vera, ele tá chamando, ou às vezes é Maledite, às vezes é Vera, mas é a mesma pessoa, tá? A Vera é a Maledite. Aqui em casa dividimos tudo, dona Vera. Então, se for para trazer só pro fulano, eu peço que não traga mais, pois a mamãe nos ensinou a dividir tudo que pudermos. Vera não ia muito com a cara dessa minha irmã, pois ela falava na cara o que tinha para ser dito, com toda dureza se precisasse. A Maledite desconversou e ficou um tempo sem ir lá em casa. Mas um dia, que só estava minha mãe e eu, ela bateu no portão e, para minha surpresa, ela trouxe um prato com muitas coxinhas. Logo, eu fiquei todo saracuteco, empolgado ali para comer, né? Pois, como disse, era a minha comida favorita. Nem me lembro se esperei que minha mãe orasse nas coxinhas, eu já fui logo comendo. Provavelmente que minha mãe guardou para o meu irmão também, mas isso eu não posso confirmar, não posso afirmar, pois é vago essa parte na minha mente. Bom, passou-se anos e essa vizinha já havia até se mudado. Minha mãe se casou e mudamos para um outro bairro, longe desse em que eu passei a minha infância toda. Desde sempre eu tive uma tristeza enorme que me acompanhava, sempre. Achava aquilo normal até chegar à fase da adolescência. Foi quando... Como que tem um nome isso? Eu me cortava e tive que mudar de escola. Eu era alvo de bullying constantemente. Comecei a frequentar a psicóloga e descobri que a tristeza tinha nome, se chamava depressão. Meu mundo depois disso mudou e junto vieram crises de pânico, ansiedade aguda e trocas de humor frequentemente. Aquela tristeza agora tinha nome e eu tinha que lidar com ela e não vê-la como inimiga, sabe? Mas para amenizar tive que ver como uma amizade inconveniente. Bom, em 2019, com 18 anos, eu já havia formado na escola, né, no ensino médio, e tempos depois comecei a conversar com um moço via WhatsApp, e em menos de um mês eu fui morar com ele. E dei a desculpa para minha mãe que eu tinha arrumado um serviço numa cidade próxima e que um amigo havia me cedido sua casa para morar. Minha mãe boba, que não é nada... e acostumada com as minhas loucuras e espírito aventureiro, só me deu a bênção e me desejou tudo de bom. No fundo, ela estava triste por seu filho caçula estar saindo de casa cedo. Por fim, fui para a cidade que aqui vou dar o nome fictício de Monte do Marmelo. Passou-se um mês e estávamos dando super bem, eu e o rapaz. Ele sempre falava que gostava dessas religiões de matriz africana e eu ouvia sempre entusiasmado, já que sempre gostei desse lado místico.
mas não prolongávamos muito o assunto, já que ele não praticava há um tempo. Ele brincava às vezes falando que um dia ele ia trazer a gira dele para conversar comigo e que ela era muito boa, a pombagira, é isso? E que ela era muito boa e dava muitos conselhos e ajudava muitas pessoas. Eu, ansioso, aguardava o dia, mas não passava de especulação. De fato, tempos depois, ele incorporou a gira e ela me esclareceu muita coisa sobre a minha vida. Aliás, eram várias entidades que ele incorporava e que conversavam comigo. Até que a gira, um dia, tocou no assunto de que eu estava magiado e que dentro de poucos dias eu lembraria de quem e quando foi me oferecido um prato de comida, logo pequeno, e que no próximo luau, a visita que ela faria, ela iria me perguntar e eu saberia do que se tratava. Pois bem, não demorou muito sua visita e nesse dia ela não estava sozinha. Dessa vez o cavalo, ou seja, o médium que incorpora, meu ex-namorado, incorporou uma entidade diferente, que muitos que estão ouvindo esse relato vão saber de quem eu estou falando. Seu nome, Zé Pilintra. Um curandeiro milenar que ajuda muitas vezes pessoas com a saúde debilitada. Desfaz trabalhos e deixa a pessoa magiada livre do peso das maldades. Bom, ele pegou um copo de cachaça, aqueles copos americanos de bar, sabe? E disse para eu beber, que isso ajudaria a desfazer. Bebi aquele copo de cachaça e meus pelos arrepiaram. Acredito por ser uma bebida forte, né? E ele me dizia para eu colocar para fora, que eu vomitaria macumba. Tentei muitas vezes, mas eu não conseguia vomitar. E depois de tanto tentar, ele colocou a mão sobre a minha barriga. E aí eu comecei a vomitar. Olha, era de assustar, Ana. Não, peraí. Tentei muitas vezes, mas não conseguia. E depois de tanto tentar, ele colocou a mão sobre minha barriga e ele começou a vomitar? Ele colocou a mão sobre minha barriga e começou a vomitar. Era de assustar, Ana. Ele vomitava uma espécie de sangue coagulado e preto. Era assustador. Por fim, ele me explicou. Não disse aqui, Ana, mas essa minha antiga vizinha tinha a família toda bagunçada. Os filhos iam de mal a pior, o marido traía ela muitas vezes e os filhos não a respeitavam mais. Era uma família completamente bagunçada e, ao meu ver... era uma família completamente bagunçada e, ao ver a minha casa, mesmo com todas as nossas dificuldades, nós éramos pessoas unidas, de boa índole, com uma mãe que era esforçada e havia criado 7 filhos sozinha e viúva do marido. Minha mãe não reclamava e era muito fervorosa na fé. Sabia que Deus sempre ajudaria. E a Maledite invejava muito a nossa casa invejava muito a nossa casa e como eu era o elo mais fraco, resolveu que seria a pessoa certa para receber aquela maldição de não ter sucesso em nada na vida. Gente, mas que pessoa louca. Como assim? Tipo, eu sou infeliz, aquela família é feliz, eu vou acabar com a vida do mais novo. Não é? Passou-se algum tempo e eu voltei para casa da minha mãe. Carlos, meu ex-namorado, era muito possessivo e aos poucos o nosso relacionamento acabou se desgastando também a tal ponto que eu já não queria estar mais perto dele. Eu tinha nojo. Em menos de um mês eu consegui um emprego, as coisas na minha vida foram mudando e apesar de tantas coisas que já passei com apenas 19 anos, eu tenho mais histórias reais que até mesmo os meus irmãos mais velhos. Que não tem para contar. Eu tenho mais histórias do que os meus irmãos. Enfim, hoje vivo mais em paz e uma outra crise, mas que eu consigo resolver bem. Consigo resolver mais fácil e sem ajuda terapêutica. A moral que deixo aqui com o meu relato é que temos que ter muito cuidado com o que ou quem nos oferece coisas, seja de comer, seja de vestir, seja de beber.
Há muitas pessoas que não precisam ter muito para serem invejadas. A inveja é um mal que não tem limites. E se as pessoas soubessem o quão esse sentimento é terrível, não gostariam nem sequer de sentir uma ponta dele. Ficou grande o relato, mas eu resumi ainda ao máximo para não ficar tão extenso. Abraços, Ana, Mateus, Piticos e Assombrados. Gratidão por contar o meu relato. Observação. Não tive tantas notícias da vizinha, graças a Deus perdemos o contato, mas ela se separou do marido e a família, o que tudo indica, está bem. Não acho que o mal caia sobre toda a família dela, mas com certeza ela deve pagar por isso até hoje. Decidi perdoá-la e ninguém sabe disso que me aconteceu, a não ser eu e vocês e todos os assombrados deste mundo agora, né? Ok, muito obrigada pela sua história. Um beijo pra você. Mas, gente, olha só, como que é a cabeça da pessoa? Sei lá, eu tenho inveja, eu vou destruir. Eu não entendo, não entendo, não consigo compreender como a pessoa pensa desse jeito e vai lá e faz o mal. Uma criança, gente, e aí tem que pagar em dobro, eu acho. Tomar no fianto. Bom, nossa, é um relatinho até longo para falar do ursinho de pelúcia fofo amaldiçoado. Amaldiçoado, meu Deus, vamos ver do que se trata essa história aqui. Olá, Ana, Mateus, como vão vocês? Espero que bem e que Deus os abençoe. Meu nome é Fulano, sou de Brasília, Distrito Federal, mas pode me chamar de Fulano. Eu sou um inscrito no canal há um tempo e um orgulhoso e recente membro de vocês. Ai, que legal! Eu tenho gostado e curtido muito. Não, na verdade, já é do ano passado, tá? Esse daqui. Eu maratono frequentemente vários relatos, inclusive os proibidões. Eu possuo um relato que aconteceu comigo quando eu tinha aproximadamente entre 9 e 10 anos de idade. Desses que marcam a nossa infância e nunca mais nós esquecemos, então. Com quase 40 anos de idade, resolvi contá-lo agora. Ainda mais logo depois que conferi a coletânea Só Relatos sobre Brinquedos Assombrados, nesse canal maravilhoso. Muito obrigada. Bom, no início dos anos 90, época em que não havia celulares, nem tantos brinquedos tecnológicos também, a nossa alegria, para a maioria, né, era ganhar de presente tudo o que víamos naquelas superproduções de comerciais de televisão. Os de hoje nem chegam perto. Outros tempos, pois é. As datas festivas, tais como Natal, aniversário e Dia das Crianças, eram as mais aguardadas para que pudéssemos colocar as mãos em alguns daqueles brinquedos super legais. Enchia de orgulho poder mostrar para os outros o que havíamos ganhado de presente, depois de aguardar tanto por aquilo. Ótimos tempos. É verdade, a gente esperava o ano inteiro para chegar o Natal para ver se ganhava aquele brinquedo, que geralmente era um brinquedo mais caro, alguma coisa assim, né? E aí a gente ganhava, falava, ó que eu ganhei, ó que eu ganhei. Bom, pois bem, apesar disso, quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, a minha mãe apareceu com um urso de pelúcia na minha casa, dizendo que tinha recebido de uma conhecida para me presentear com ele. Interessante mencionar que não foi em nenhuma data especial daquelas que eu falei. Estranho. Outro detalhe é que a minha mãe nunca tinha agido assim de receber presente de outra pessoa para mim e que eu nem conhecia. E nem depois também. Peraí. Outro detalhe é que minha mãe nunca tinha agido assim, de receber presente de outra pessoa para mim, de quem eu nem conhecia. E ela nunca agiu assim antes e nem depois, vamos dizer assim. Não seria normal dela aceitar esse tipo de coisa, acho que é isso. O que eu posteriormente soube foi que o tal urso tinha vindo de um orfanato, entre aspas. Ou seja, era de origem completamente desconhecida. Um ponto importante para reflexão mais abaixo. O tal urso de pelúcia era idêntico àquele do amaciante de roupas fofo, cuja propaganda alegrava
entre os programas de TV de quem teve o privilégio de passar a infância entre os anos 80 e início dos 90. Os que foram dessa época, com certeza, haverá de se lembrar da propaganda do Fofo. Vídeo e foto abaixo, Ana. Ah, a foto que ele mandou aqui foi do ursinho Fofo. Acho que o Matheus não colocou, não teria... não tem nada assim de muito relevante para o relato. É só para a gente lembrar que é o Fofo. Quem lembra? O Fofo, ele mexia assim, ele falava com uma voz... Eu acho que ele falava, né? Ele mexia assim, se cobria com uma toalha, amaciante de roupa, Fofo. Hoje ainda existe, mas na época tinha propaganda com o ursinho Fofo, assim. Sabe o que eu lembro da propaganda? De uma criança que botava a mão na toalha, assim, e a marca da mão ficava afundada de tão fofa que ficava a toalha com aquele amaciante. Era algo assim. Mas o Fofo era muito fofo mesmo, gente. Olha que coisa má fofa. Enfim, ele ganhou um urso. Não era esse exatamente, mas era muito parecido com esse, tá? Só pra situar a gente aqui. Na época do acontecido, alugamos uma casa simples de uma sala, um banheiro, uma cozinha e somente um quarto. Até pouco antes da implantação do Plano Real, aquele foi um período financeiramente turbulento para o país e por isso só tivemos aquela condição de moradia. Mas fora isso, graças a Deus, tivemos uma infância e adolescência maravilhosa. Morávamos então minha mãe, meu irmão e eu. Sendo assim, meu irmão, cerca de 10 anos mais velho do que eu, tinha sempre que dormir num colchão estirado na sala, enquanto minha mãe e eu dividíamos a única cama de casal para dormirmos naquele único quarto. A casa era um ovo, e era o jeito, né? É o que tem para hoje. Importante ilustrar isso porque naquela época minha mãe saía para trabalhar de manhãzinha, muito cedo, de modo que eu permanecia dormindo mais um pouco, cerca de uma meia hora, para em seguida despertar e me preparar para ir sozinho ao colégio, já naquela idade. Gente, quantos anos você tinha? Eu perdi. 8 anos de idade, você acordava sozinho, se trocava, se preparava e ia sozinho para a escola. Que responsabilidade, hein? Vá saber, eu ia falar, quer saber, eu vou ficar dormindo. Nossa, parabéns. Bom, meu irmão também levantava cedo e já devia ter saído também. Gente, você ficava sozinho com 8 anos e se virava assim, se trocava tudo, pai ia pra escola. Rapaz, em outras palavras, naqueles poucos minutos eu ficava sozinho aproveitando aquele soninho extra. Você sabe como é precioso esse tempinho de sono a mais, né? Aqueles 5 minutinhos, no caso dele 30 minutinhos. De modo que exatamente nesse meio tempo, entre a saída da minha mãe e a minha permanência na cama, que tive a minha primeira experiência sobrenatural. Ressalto aqui que eu não sabia onde raios estava o referido ursinho de pelúcia, já que eu brincava com ele, mas não era assim tão apegado, né? Afinal, realmente era meio estranho, né? Um menino entre 9 e 10 anos de idade com um brinquedo desses. Tanto que, antes disso, em uma ocasião, eu tive a nítida impressão de que o urso murmurou alguma coisa para mim perto do meu ouvido que eu não entendi. Mas eu assustei logo com aquilo e resolvi entregar para minha mãe, falando isso para ela. Ela só pegou o bicho e guardou, nem jogou fora. Voltando, enquanto eu estava naquele estado sonolento em que você está meio acordado, meio dormindo, vendo minha mãe ao longe se arrumando, foi que em poucos instantes eu adormeci. E o que acontece assim que adormecemos profundamente? Sonhamos. Comecei a sonhar, visualizando aquele ursinho fofo de comercial. No sonho estava ele e eu num campo tipo verdejante, no qual eu jogava para cima e pegava de volta, para cima e pegava de volta, repetidas vezes. Só que de repente aquilo pulou das minhas mãos e cresceu, ficando maior do que eu. E me disse, agora eu quero me vingar de você. Aquela voz rouca e gutural. Aquilo me assustava. Quando ele veio para trás de mim e começou a me segurar pelos braços e apertar de maneira bem forte mesmo. Ana, naquele instante eu senti fisicamente algo me apertando e tive a famigerada paralisia do sono. Eu acho que fora até a primeira vez que isso aconteceu. Os tantos quantos tiveram tal experiência aqui já sabem como foi.
Enquanto tentava entender o que era aquilo tudo, eu lutava de todas as formas para me soltar, mas eu não conseguia me mexer, eu não conseguia nem falar. Somente a minha mente ficou alerta o tempo todo. Apavorado, olhei para trás e já não era mais o ursinho gigante, mas uma espécie de bruxa velha, horrorosa e sem chapéu. Desnecessário dizer que a agonia e o terror só aumentaram, né? Naquele momento, por ter sido criado em lar evangélico, lembrei-me de repreender em nome de Jesus, para aquilo me soltar. Mas a boca sequer abria. Eu literalmente não me movia. Aquela agonia foi durando alguns segundos, talvez minutos, até que depois do terceiro, quarto, o sangue de Jesus tem poder, ditos na minha mente, aquilo me soltou, repentina e lentamente. Despertei, abrindo os olhos, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer, quando olho para trás de mim e vejo o ursinho atrás de mim, com os braços abertos na altura das minhas costas. Digo que não foi a coberta, até porque ela estava lançada na altura das pernas. O susto, combinado com a raiva, foram tão grandes que eu taquei o urso com todas as forças contra o guarda-roupas, para nunca mais querer ver aquilo novamente. Foi um misto de pavor e nojo daquele brinquedo instantaneamente. Naquele mesmo dia, após o ocorrido, eu contei à minha mãe e ela me ajudou a jogá-lo fora. Por falta de conhecimento e talvez discernimento na época, em vez de queimá-lo, nós jogamos no lixo, deixando-o no quintal para o lixeiro levar no dia seguinte. No entanto, efetivamente, no dia seguinte, encontramos o urso do lado de fora do saco de lixo, com ele todo aberto, como se tivesse tentado sair. Eu não pude afirmar se foi por causa de outros meninos. Eu não vi nenhuma criança lá quando encontrei a cena. Não me lembro mais de como nós nos desfizemos daquele urso. O certo foi que nunca mais tive episódios relacionados com ele, graças a Deus. Minha mãe chegou a pedir oração a uma irmã e foi revelado obra de bruxaria, mas que foi desfeita. Ana e Assombrados. Talvez não para todos, mas para mim aquilo marcou muito, porque ensinou algumas lições sobre a espiritualidade, bem como funciona o mundo espiritual. Não lançando mão de discurso de religioso, mas sabemos que os sonhos são verdadeiramente a linguagem do espírito e que não devemos subestimar essa linguagem. Obviamente, existem sonhos comuns, frutos das experiências do cotidiano e tal, mas em muitos casos os sonhos e visões são efetivamente comunicação espiritual. Eu tenho atestado isso vendo vários relatos com os ditos cujos pesadelos. Não devemos subestimá-los, visto que reconhecer esses avisos é o primeiro passo para se procurar a devida ajuda. Depois disso, passei a infância e parte da adolescência tendo várias paralisias do sono relacionadas com outros tipos de sobrenatural, mas que em outra ocasião valerá a pena contá-los. A última lição é a de que sempre devemos aumentar os cuidados com tudo o que recebemos ou levamos para casa, principalmente os de origem desconhecida. Mesmo com a boa intenção, infelizmente podemos acabar trazendo maldição ou infortúnio para dentro dos nossos lares, sem ao menos perceber. Tudo o que trouxermos para casa, que seja consagrado ao Senhor Jesus, até porque, por muitas vezes, o povo perece por falta de conhecimento. Muito obrigado por ler meu relato, Ana. Fico muito lisonjeado e muito feliz quando fizer. Que Deus os abençoe sempre e proteja sua linda família. Curto muito mesmo o seu canal, sendo o único de que sou membro. Parabéns, continue assim. Beijos e abraços a todos. E aí ele botou a foto do fofo. Ai, ai. Gente, então, coincidência, né? Coincidência? Ele nem sabia onde estava o urso, porque ele já tinha entregado, a mãe dele tinha enfiado no guarda-roupa, sei lá, não estava por lá, ele não brincava com o urso. Não tinha porque o urso tá atrás das costas dele, assim, com o bracinho aberto, tipo, na mesma posição que o do sonho tava.
e alguém entregou. Mas quem foi essa pessoa aí? Será que Peraí, veio de um orfanato? Mas por que cargas d'água um brinquedo sai de um orfanato para ir para uma pessoa, para ir para alguém assim? Alguém entregou? Alguém colocou uma magia propositalmente para ele, para o moço do relato, ou foi colocado algum tipo de magia para qualquer um que ficasse com o urso? Ou foi só foi intencional ou não foi intencional? Não sei. Sei que esse bicho estava magiado. Tava magiado. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.